Paz e luz para todos, estamos no ar, mais uma noite feliz, um abraço bem apertado a todos aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, aqueles que nos assistem todas as noites, obrigado pela grande audiência, obrigado pelo grande volume de visualizações que temos nas redes sociais, não só na televisão, mas em toda a rede social. Muito obrigado! É muito bom estar aqui com você. Sabia? Nossa, que saudade que me deu da época que eu comecei no rádio. Muito bom, muito bom. Vamos hoje, mensagens curtas, simples, rápidas, objetivas, importantes. Bárbara, vamos lá? Primeira mensagem, tudo certinho? Eu vou falar um pouco sobre a exclamação de Jesus. É fantástica esta palavra. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27. Naquele tempo, exclamou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu beijo a minha Bíblia, a palavra de Deus, a palavra da salvação, pelo sangue do Cordeiro. De um lado, nós temos a religião, a teologia, o homem que quer sistematizar a forma de Deus agir, colocar Deus dentro de uma caixa e dizer: Deus tem que agir do jeito que eu acho que deve. Porque eu conheço a ciência da religião. Eu sou doutor da lei. E os fariseus pensavam assim. Do outro lado, nós temos a revelação do Espírito, a revelação do Espírito Santo, que não coloca Deus dentro de uma caixa, nem você, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é infinito, Deus é grandioso, Deus é majestoso, Deus é todo-poderoso. Não cabe numa caixa. Não cabe no sistema do homem. Não cabe no sistema teológico. Então, Deus se revela ao homem. Se revela através de sonho. Se revela por dentro. Se revela através de uma criança. Se revela através de um pescador, de um homem simples. Deus não precisa de mim. Eu é que preciso de Deus.
Deus não precisa de teólogo para interpretar pela hermenêutica e nem aprofundar na exegese do texto para que você creia, porque a fé é uma dádiva dos céus. Eu vou a Israel e eu chego para os guias e falo para eles: olha, você vai me levar nos lugares por onde Jesus passou. É muito importante que você seja verdadeiro. Como Jerusalém passou por reconstruções, o que é importante para mim é onde ele passou. Porque eu estou aqui por causa da minha fé. Não adianta você falar para mim que foi meio metro para lá ou meio metro para cá. O que é importante para mim é que ele passou, carregou a cruz, morreu, deu a sua vida por mim, ressuscitou, deixou o túmulo vazio, passaram-se 2000 anos e ele está vivo. E a prova que ele está vivo é que ele me curou. Manaim é uma prova viva. O Monte Manaim é uma prova viva do poder grandioso de Deus, porque a quantidade de pessoas curadas, libertadas, é algo maravilhoso. Você vai dentro de um santuário desta obra da revelação e conversa com uma pessoa, com outra, todas têm uma experiência para te contar de uma cura, de um milagre, de uma libertação que recebeu, de uma vitória. Ninguém foi para o santuário por causa da beleza dos meus olhos ou porque o santuário é lindo. Não, chegou com a vida despedaçada em cacos, doentes, amargurados, tristes, desenganados, falidos, e foram acolhidos por Deus, não por causa da teologia, nem por causa da religião, porque nós não pregamos religião. Lá todos os católicos são bem-vindos, todos os evangélicos são bem-vindos, todos os espíritas são bem-vindos, umbandistas, candomblecistas, todos os das religiões orientais, das religiões africanas e aqueles que não têm religião alguma, todos são bem-vindos, porque Deus nos deu Jesus para salvar a todos. Isso é lindo, lindo. O que vale no santuário não é o que você tem ou deixou de ter. O que vale não é se você chegou num carro bacana ou se chegou a pé ou de bicicleta. Se você é negro ou branco, rico ou pobre, nacional ou estrangeiro, isso não vale nada. O que vale é que você é filho de Deus. E assim como eu fui ajudado, assim como eu fui curado dentro do santuário, assim como Deus olhou para mim, Ele olhou para você também. E Ele revelou a você aquilo que o pastor não revelou, que eu não posso revelar, que o padre não pode revelar, que a religião, que a teologia não pode revelar. Maravilhoso, né? Deus Todo-Poderoso, tome posse, Senhor, da vida desta mulher que me assiste, deste homem, deste jovem, desta criança, deste adolescente.
Tome posse, Deus, desta casa e seja Senhor da vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha, né? Eu passei para você um tema que eu queria falar. Maravilhoso. Pode falar daí. Tem muitas pessoas nos assistindo. Sim, eu lembrei. Nas nossas lives. Tem muitas pessoas nos assistindo nas nossas lives em lugares inimagináveis, que ninguém imagina. Cidades, fazendas, arraiais, vilas, distritos, cárceres, hospitais. Onde minha voz chega? Porque tem lugares que a imagem não chega, a televisão não chega. Então a pessoa me ouve pelo rádio. Mas ela está recebendo a revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. E acaba sendo envolvida por uma fé violenta. A fé da tribo de Efraim, de onde veio Davi, Jesus, Maria, mãe de Jesus. Quem é da tribo de Efraim, crê no que ninguém crê. Acredita no que ninguém acredita. Confia no que ninguém confia. Sonha no que ninguém sonha. E vence onde os outros perderam. Então você é da tribo de Efraim. Você é uma mulher de fé. Já fizeram tudo para roubar de você a sua fé e não conseguiram, porque a sua fé não é no homem, a sua fé é em Deus. Você é um homem de fé. Já fizeram tudo para roubar a sua fé. E eu falei um dia, se vocês quiserem me escandalizar, vocês podem fazer o que quiserem para roubar a minha fé e não vão conseguir. Porque eu não creio, não é em vocês. Meu Salvador não é o homem. Meu Salvador não é religião. Meu Salvador é Jesus. Então, com esse meu jeito simples de ser, uma mulher disse assim: eu amo a forma Adelino de ser. Eu não entendo bem isso, não, porque eu sou assim desde quando Jesus mudou minha vida. Mas ela quis dizer que eu sou simples. Eu amo ser quem eu sou. Eu tenho uma cara só. Deus economizou cara na hora que Ele me fez, Ele me deu uma só. Então, isso é maravilhoso. Porque a gente tem paz. Paz com Deus e paz com os homens. A cruz, ela tem duas hastes: paz com Deus e paz com os homens. A Bíblia diz: se possível, tenhais paz uns com os outros. Então, eu tenho muita gente, mas muita gente que ora comigo de madrugada, 3 horas da manhã. Comigo e com a apóstola Sol, Daniela Carvalho. Mas muita gente. Eu recebo pencas e pencas de mensagens. Eu não dou conta de responder.
Não consigo ler todas as mensagens. Mas quando você me envia uma mensagem, entenda que se eu não conseguir ler, Deus leu. E você demonstrou que você está junto comigo nessa fé violenta. Aliás, essa fé violenta, eu vi um bebezinho, uma criancinha, dizendo que ela tem uma fé, e ela bateu na mão assim, ó, violenta. E as criancinhas veio fazendo isso, né? Fala assim, eu tenho uma fé violenta, violenta. E é muito lindo quando a gente ensina as crianças desde cedo a honrar pai, a honrar mãe, respeitar as pessoas e serem violentas na fé, mas nunca violentas umas com as outras. Porque a essência de Deus é o amor. Eu estou refletindo sobre a exclamação de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, respondeu Jesus, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, às crianças, aos simples. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, esta foi a tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, Jesus, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse ou aquele pode ser ou o Adelino, ou a Bárbara, ou você, ou você, ou você, ou você, você. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Tem pessoas que se revoltam porque são religiosas e não têm a revelação do reino dos céus. E falam, mas por que que eu não sou feliz? Por que que a minha igreja é fraca? Por quê? Por quê? Por quê? Não tem como eu explicar. Pede a Deus para Deus te revelar. Porque é revelado. A força desta obra é uma revelação. E a revelação que vem do céu e não do homem. Quem sou eu para revelar alguma coisa? Então, agradeça a Deus porque você foi escolhido para ser revelado por Ele das grandezas que só Ele tem para te dar. Senhor meu Deus, Tu és grande, meu Pai, e a Tua grandeza se manifesta na vida dos simples, dos humildes de coração. E nós te damos graças, Senhor, pelo conhecimento da Tua palavra, em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos agora ao próximo.
Eu estou preparando jovens, adolescentes, pré-adolescentes, e a Bárbara, minha esposa, faz um trabalho com o Jaé Kids, que é um trabalho voltado para crianças. Onde ela conta as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus, as histórias bíblicas com os fantoches. Mas é muito lindo, muito lindo. Tem um canal da TV Reino e tem o programa da Madrinha Bárbara. Historinhas da Madrinha. Tudo começou quando ela começou a reunir meus netinhos e contar para eles uma historinha à noite. E a historinha que ela contava, logicamente, era uma história de Jesus, uma passagem de Jesus, e orar com eles. Eles eram pequenininhos, tinha 3, 4 aninhos, e a partir dali se espalhou e hoje um deles já é maior do que eu, e maravilhoso. Um caráter extraordinário. E é sobre isso que eu quero falar. Eu estou preparando jovens, adolescentes, pré-adolescentes. As crianças ela prepara. E esses jovens, tanto moças quanto rapazes, escolhem a profissão que eles querem, que eles têm aptidão, a vocação deles. E muitos querem ser como eu sou, um pregador, um pastor, um missionário, um apóstolo. Mas o quesito principal não é a espiritualidade. Choquem, senhores. Podem me criticar. O quesito principal que eu exijo dos jovens não é que eles sejam espirituais. É o caráter. Porque a parte espiritual é importante, mas essa Deus faz em nós. E todos nós, inclusive eu, na nossa vida espiritual, tem momentos que nós estamos muito lá em cima. Irmão, eu não sou hipócrita, igual alguns que tem por aí que estão tão lá em cima que eles estão um pouquinho assim, acima de Deus. Vivem só lá em cima. Eu não sou hipócrita, irmãos. Eu dou testemunho, sou um homem de Deus, sou um homem correto, sério, tão honesto que eu estou falando isso para você. Tem dia que a gente não está espiritualmente com aquela bola toda. Paulo fala que nós temos um dia mau. Efésios 6, 13. Eu já subi no altar para pregar
E quando eu cheguei lá, eu não tinha o que pregar. E eu não sou religioso, eu não vou inventar, eu não vou sapatear, eu não vou fingir. Eu peguei o microfone, não tinha o que pregar. Não tinha pecado também, não, eu sou íntegro. Eu sou íntegro. Tão íntegro que eu estou te contando isso. Olhei para a multidão, em Belo Horizonte isso. Dei um sorriso e falei assim, sabia que eu amo muito você? Olhei. Eu vim aqui só dizer isso. Só vim aqui para te dizer isso. Eu posso não te conhecer de perto, mas eu te amo. Eu posso nem saber para quem eu estou dizendo isso, mas eu te amo. Eu tenho orado por você, eu te amo. E levantou um homem lá do meio do povo, armado para suicidar. Saiu de casa para suicidar. E veio chorando e voou nos meus braços. Chorou, chorou, chorou. Os seguranças vieram, eu falei, não, deixa. Chorou, 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 chorou. Conta. Pode contar. Ele disse, eu entrei aqui nessa igreja antes de me matar. Porque eu descobri que ninguém me ama, nem na minha casa, nem em lugar nenhum. Nem Deus. Eu pensava que nem Deus me amava. Eu entrei, sentei no meio do povo, fiquei quietinho. E de repente o Senhor olhou para mim. Me encarou. Eu tremi todo. E disse assim, eu vim aqui só para te dizer que eu te amo. Aí o homem desmontou chorando e falou, aquilo ali não foi o Adelino que falou, não. Eu sei que não foi. Aquilo ali foi Deus que falou comigo, me respondendo. E naquela noite eu preguei sobre uma alma vale mais que o mundo inteiro. E teve muita gente que decidiu meter o pé no mundo, dar as costas para o mundo, cão que nada tem a oferecer.
e abraçar a Jesus e entrar vivo para o reino dos céus. A obra de Deus é fascinante. Servir a Deus, ao Deus vivo, é grandioso demais. Os religiosos querem colocar Deus dentro de uma caixa, achatar a grandeza de Deus, diminuir a grandeza do poder de Deus, mas não conseguem. Porque Ele revela a quem Ele quer. E Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, Ele exclamou, e eu vou ler para vocês, Mateus 11, de 25 a 27. Naquele tempo, exclamou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, aos simples. Sim, ó Pai, porque assim o Senhor quis, assim o Senhor aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa última parte do versículo 27 diz que só conhece a grandeza de Deus aquele a quem o Filho, Jesus, quer revelar a grandeza de Deus. Tem pessoas que são religiosas, são boas, são salvas, vão para o céu depois que morrer. Lá no céu vão descobrir que aqui na terra poderiam ter vivido a grandeza de Deus, como Davi viveu. Mas nós tivemos a sorte de receber essa revelação para poder dizer como Paulo, o grande apóstolo, disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Iá! Aleluia! Deus Todo-Poderoso, Tu és tremendo, Senhor. Tu és grandioso, Pai. Obrigado, Senhor, pelas Tuas revelações, pelas Tuas maravilhas. Obrigado, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu anotei aqui os temas que tantas pessoas perguntam, né? Vou falar agora. Eu vou falar agora com todo o respeito que eu tenho a pessoas de todas as religiões, pessoas amadas por Deus, pessoas que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Por isso que ninguém pode julgar o outro. E nenhuma pessoa pode bater no peito e se vangloriar que é melhor que a outra. Eu acho lindo o santuário porque vão pessoas de
todas as igrejas. Impressionante. E todas são bem recebidas. Pastores. Outro dia, nós tivemos a alegria de receber uma freira, padres, pessoas do candomblé. Por que você tem preconceito? Fariseu, pessoas da Umbanda. Pessoas kardecistas. Evangélicos de todas as denominações. Todas as pessoas que não têm a revelação de Deus para amar o próximo. O amor verdadeiro não é esse amor velho podre de pregar uma coisa e viver outra, não. Não é esse amor velho podre de usar a Bíblia para atacar os diferentes. Os diferentes, não. Mas o amor verdadeiro que me leva a respeitar, a tratar com respeito ao meu irmão, à minha irmã, e receber todos como Jesus nos ensinou. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É muito diferente da hipocrisia de pessoas que usam a Bíblia para julgar, que pregam uma religiosidade para se declarar superior. Um cristianismo sem Cristo. Sendo que Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Então a revelação, ela é uma obra de Deus. Uma vez eu cheguei numa cidade e tinha uma grande multidão me esperando. E veio ao meu encontro um homem todo de branco, com um negócio na cabeça, um turbante, uma coisa assim. Não era bem turbante, que turbante é de mulher, né? Mas era um... Imediatamente uns pastores me cercaram e falaram para mim: olha, cuidado. Eu falei: por quê? Ele rola na pólvora. Eu falei: dá licença, pastor. Saí do meio dos pastores, fui lá e abracei ele. Quando eu abracei o homem, ele assustou. Quando ele assustou,
Eu falei assim, eu estava te esperando. Foi Jesus quem te trouxe aqui. Ó, de arrepiar. Hoje eu sei o que aconteceu naquele dia, mas naquele dia eu mesmo não soube. Porque aquele homem se converteu e ele disse para mim que o dia que eu abracei ele e falei aquilo no ouvido dele, ele tremeu, o corpo todo. E ele falou assim, contando para mim, agora não tem mais jeito. Tipo assim, agora eu sou de Jesus mesmo. O homem estava me esperando. Então, os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Uma mulher disse para mim assim, eu levei meu filho na igreja tal, ele não gostou, na igreja tal não gostou, na igreja tal não gostou, na igreja tal não gostou. Ele falou, eu não quero saber de igreja, eu não vou à igreja, eu não quero saber. Aí um dia ele ia passando com ela, no Brás, São Paulo. Ele viu o movimento do santuário. Ele falou, mãe, vamos entrar aqui? E o menino tinha problema de perturbação mental. Entrou, sentou, ficou quietinho, ele não ficava, igreja nenhuma. Ele não parava, rodava, ele ia na igreja, ele rodava a igreja toda. E hoje ele é um jovem normal. Ninguém chamou esse jovem para entrar. Não foi uma coisa forçada, porque quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo opera. Por isso que eu tenho muita esperança do que Deus vai fazer na sua casa, está fazendo na sua vida. Ou você acha que esse nosso encontro é só isso que você está vendo e ouvindo? Não é possível que você acha que esse nosso encontro é só isso aqui, que você está vendo e ouvindo. Claro que não. Enquanto nós estamos aqui, Deus está colocando os anjos, os exércitos do Senhor, comandados pelo arcanjo Miguel, o príncipe do exército do Senhor, conforme diz o profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Príncipe, o príncipe que Deus enviaria ao mundo no tempo do fim para proteger, guardar os filhos de Deus. Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27, fala da revelação que você está recebendo, que vem de cima para baixo. Naquele tempo, exclamou Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A diferença da revelação e da religião é essa. A revelação mostra para você a grandeza de Deus, a religião não. A religião não. Ela é horizontal, de homem para homem, é doutrinária, de homem para homem, é teológica, de homem para homem, é a ciência da religião. A revelação não. É a grandeza de Deus que desce sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre a sua vida. Naquele tempo, exclamou Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, ou seja, assim o Senhor quis. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então põe a mão no seu coração e fala assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o reino. Vamos falar juntos 7 vezes? Vamos? Vai treinando, porque na hora que o santuário chegar na sua cidade, nós falamos 7 vezes. Primeira vez, juntos, hein? É obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o reino. Primeira vez, obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o reino. Segunda vez, obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o reino. Terceira vez, obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o reino. Quarta vez, obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o reino. Quinta vez, obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o reino. Sexta vez, obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o reino. Sétima vez, obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou o reino. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu estou falando sobre a revelação. A revelação de Deus. O que há de mais fino, de mais sublime, de mais grandioso que existe na fé é quando Deus se revela ao homem sem precisar de ninguém. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de homem algum para curar você, para libertar você, para se revelar a você. Porque você tem corpo, alma e espírito. E você tem acessibilidade ao Espírito Santo de Deus pelo único intermediário entre você e Deus, que é Jesus. A senha para falar com Deus é Jesus. E quando Jesus revela para a gente que qualquer problema é insignificante diante da grandeza de Deus, é o primeiro passo para a gente receber a cura, receber o milagre, receber a libertação, receber a vitória, receber o que a gente precisa. Só que essas coisas, o pastor não sabe, o teólogo não sabe, o religioso não sabe. Às vezes eu conto algumas coisas aqui que mostra que eu, como teólogo, não sou intermediário entre você e Deus. Eu, como homem de Deus, eu sou apenas um instrumento. Porque também eu não sigo teologia. Eu creio na revelação. Outro dia me perguntaram se eu era contra ou a favor da teologia da prosperidade. Depois me perguntaram o que eu achava das igrejas que só pregam salvação, que se especializaram em soteriologia.
Eu fiquei calado. Porque eu tenho conhecimento, estudei a vida inteira tudo isso e fui professor de teologia sistemática, homilética, hermenêutica. Eu lecionei, ensinei, passei a vida inteira e descobri que o que vale não é a teologia e nem a ciência da religião. O que vale é a revelação de Deus que provoca em nós a nossa fé. Deus se revela a cada um de nós de uma forma grandiosa. Me explica uma coisa, por que a oração do simples tem mais poder do que a oração de um doutor em teologia? Hã? Por quê? Por que uma pessoa simples conhece mais os mistérios de Deus do que uma pessoa que se diz letrada? Eu fui um dos poucos pregadores no mundo que pregou no Areópago de Atenas, no mesmo lugar que Paulo pregou. No Brasil, poucos pregadores pregaram na Grécia, no Areópago de Atenas, no mesmo lugar que Paulo, o grande apóstolo, pregou. Eu entendi o que Paulo foi fazer lá no Jardim dos Deuses, quando ele encontrou o altar ofertado ao Deus desconhecido e disse: o Deus que vocês não conhecem, eu conheço. O apóstolo Paulo era doutor. Era autoridade romana. Era jurista. O apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento de direito romano profundo. Era um advogado. E no domínio de Roma, do Império Romano sobre Israel, ele era autoridade. E quando ele conheceu Jesus, tudo aquilo que ele achava que era sabedoria, que ele havia estudado, ele disse assim: tudo que eu estudei que é a sabedoria do homem é loucura. A sabedoria do homem é loucura. Não vale nada. A sabedoria do homem é coruja. A sabedoria do homem não vale nada diante da sabedoria de Deus. E ele entrou no navio e foi para a Grécia, para Atenas. Porque a Grécia já era o berço da sabedoria do homem. E ele queria dizer que a sabedoria do homem é loucura diante da grandeza da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito Santo que está em você. O que é isso, meu Deus do céu? O que é isso? O que é isso?
O que você tem, irmão, o que você tem, minha irmã, o que Deus colocou em você é grandioso demais. Ele te deu o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Por isso que você tem o poder de rejeitar o que não presta. Fazer os teus inimigos baterem retirada. Partir para cima. Como Davi fez. Davi não esperou ser atacado pelo gigante. Ele atacou. Como Gideão fez. Gideão não esperou os midianitas e amalequitas atacarem para roubar a colheita de sua família, mas ele na madrugada os atacou com a espada. E todos os 300 gritaram pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. E os anjos de Deus provocaram uma grande confusão no meio dos inimigos. Eu estou profetizando que haverá uma grande confusão no meio dos teus inimigos. E um se virará contra o outro, mas tu ficarás livre de todos os males que querem jogar contra a tua vida. Senhor, muito obrigado pelo nosso programa de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um daqueles que em toda parte do Brasil está na mesma unidade de fé conosco, Pai, no nome de Jesus. Deus, abençoe os lares, as famílias, as crianças que eu amo tanto. Eu sou o apóstolo das crianças. Abençoe, Pai, os adolescentes, os jovens. Abençoe os idosos. Abençoe os trabalhadores, as trabalhadoras. Abençoe e visita aqueles que estão hospitalizados, os encarcerados. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão nos asilos, Pai. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nas casas de amparo ao menor desamparado. Vem, meu Deus, abençoar cada família do nosso país e cada família da terra. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E amém. Obrigado, Bárbara. Obrigado a você pela sua companhia. Obrigado pelo carinho. Foi muito bom. Mas dá uma dó, né, de encerrar. Eu volto 3 horas da manhã com a oração da madrugada. Paz e luz para você.